Eu nunca vou esquecer o som do metal se desprendendo do tecido, aquele estalo seco que veio junto com o grito dela. Você roubou isso! Ela berrou, e por um segundo eu achei que o salão inteiro tivesse parado para assistir. Os copos nas mãos das pessoas congelaram no ar, e o burburinho de risadas virou um silêncio que me perfurava os ouvidos. Eu ainda estava com o uniforme azul impecável, os sapatos engraxados, o cabelo preso com o mesmo rigor de sempre. Era o jantar de homenagem aos veteranos da base, e eu tinha sido convidada para representar a nova geração de mulheres militares. Mas ali, no meio do salão, eu me senti de volta aos meus 17 anos, quando ainda precisava pedir permissão para existir. Ela segurava o broche dourado entre os dedos, como se fosse uma prova de crime. O rosto dela estava vermelho, a voz tremia de fúria teatral. Você é pobre demais para usar algo assim, disse, alto o bastante para ecoar nas paredes. E eu, por algum motivo, não consegui reagir. Fiquei ali, de pé, com o peito exposto, a marca do alfinete ainda visível no tecido. As pessoas começaram a cochichar. Alguns riram, outros olharam para o chão. Eu só conseguia pensar no toque do meu pai quando me entregou aquele broche pela última vez. Antes que eu conseguisse falar qualquer coisa, um homem se levantou da mesa ao fundo, alto, grisalho, com a postura de quem ainda dorme com a coluna reta por hábito militar. Ele caminhou devagar até nós, com um olhar que fazia o ar parecer mais denso. Parou diante dela e disse, com uma voz baixa e firme: Moça, essas são asas de piloto da Normandia. Tire esse lixo da minha vista. O silêncio que veio depois foi quase sagrado. Ela ficou pálida, os dedos tremendo. O broche escorregou da mão dela e caiu no chão, batendo com um som metálico pequeno, mas que soou como uma sentença. Eu me abaixei e o peguei. O dourado estava riscado, mas ainda brilhava sob a luz fria do salão. Quando levantei, o veterano já me encarava. Seu pai usava isso? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça sem voz. Ele assentiu devagar, como quem confirma uma lembrança distante. Ele voou conosco, murmurou. Um homem de honra. E então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu. As portas se fecharam atrás dele, e por um instante, o som do vento lá fora pareceu mais alto do que todas as vozes que tentavam se disfarçar de normalidade dentro do salão. A madrasta tentou rir, disfarçando o constrangimento, mas o riso dela saiu oco, sem força. Ai, meu Deus, era só uma brincadeira, murmurou, mas ninguém riu. Ninguém acreditou. Eu só respirei fundo, prendi o broche de volta ao uniforme, bem no mesmo lugar, e caminhei até a saída. Cada passo soava alto demais no chão de mármore. A vergonha ardia nas bochechas, mas o que eu sentia de verdade era algo mais profundo, uma raiva silenciosa, firme, que não tremia. Lá fora, o ar noturno me bateu no rosto como uma bofetada. Eu olhei o reflexo da lua no vidro da porta e quase não me reconheci. Não era a mulher militar disciplinada que as pessoas viam, nem a menina insegura que cresceu tentando agradar uma madrasta impossível. Era outra versão de mim, uma que estava cansada de engolir humilhação com educação. A cena não saía da minha cabeça. O som do grito, o olhar dela, o peso do broche na minha mão. Aquele objeto era mais do que um adorno. Era a última coisa que meu pai me deu antes de morrer. Ele me disse: se um dia tentarem tirar isso de você, é porque não te enxergam. E quem não te enxerga, não merece te tocar. Na época, eu achei que fosse uma frase bonita de despedida. Agora, eu entendia que era um aviso. Peguei o carro e dirigi sem destino por quase 1 hora. As luzes da estrada me hipnotizavam. O broche estava sobre o painel, refletindo faróis alheios. Eu pensava em como ela sempre teve prazer em me diminuir, desde os tempos em que ainda morávamos sob o mesmo teto, quando eu estudava para a prova de admissão militar, e ela dizia que mulher nenhuma dura muito num quartel. Pensei em como ela sorria falsamente quando alguém me elogiava, e em como me chamava de garotinha enfesada pelas costas. E agora, anos depois, ela tinha me chamado de ladra, em público. Quando cheguei em casa, deixei o uniforme dobrado sobre a cama. O broche, coloquei na cômoda, de frente para o espelho. Fiquei olhando para ele como se fosse uma lembrança viva. E pensei no veterano. Quem era aquele homem? Como ele sabia o nome do meu pai? O que ele quis dizer com voou conosco? Abri uma caixa antiga de metal que guardava no armário. Dentro dela, estavam cartas antigas do meu pai, algumas fotos desbotadas e o diário de bordo que ele mantinha nas missões. Havia um espaço vazio ali dentro.
onde deveria estar um envelope que eu lembrava de ver quando era adolescente. Sumido. Como tantas outras coisas que desapareceram quando a madrasta assumiu o controle da casa depois da morte dele. O broche parecia mais pesado naquela noite. Peguei-o de novo, virei-o de ponta cabeça e percebi algo que nunca tinha notado. Uma marca gravada no verso, bem pequena, quase imperceptível. GP, as iniciais do meu pai, Gabriel Pacheco. E logo abaixo, um número de série que eu nunca tinha reparado. Tentei pesquisar no celular, mas não encontrei nada. Ainda assim, anotei. Parte de mim sabia que aquilo era importante, mesmo sem entender por quê. Deitei, mas o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, eu via a cena de novo. O grito dela, o silêncio, o olhar do veterano. E quanto mais eu lembrava, mais uma sensação incômoda crescia no peito. Aquela humilhação tinha sido premeditada. Ela sabia o que fazia. Ela queria me expor, me quebrar diante de todos. E não era só por ódio. Era medo. Mas medo do quê? De manhã, acordei decidida. Passei o uniforme novamente, prendi o cabelo, coloquei o broche no lugar, como se nada tivesse acontecido. Eu tinha aprendido no exército que a pior coisa que se pode fazer diante de uma ofensa é deixar transparecer a dor. Quem quer te ver cair, quer ver o seu rosto no chão. Eu aprendi a levantar o queixo. A madrasta me ensinou a engolir seco, mas a farda me ensinou a resistir. Antes de sair, deixei um bilhete na mesa da cozinha. Escrevi apenas: o broche não é ouro, é história. E história não se compra. Dobrei o papel e deixei sob o vaso de flores que ela tanto exibia nas redes sociais. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim algo tinha mudado. Era como se uma peça finalmente tivesse se encaixado, e ao mesmo tempo, como se outra tivesse se soltado. Eu sentia que aquele episódio não era o fim de nada, era o começo de alguma coisa que meu pai tinha deixado inacabada, e que agora, de algum jeito, era minha vez de continuar. E foi exatamente nesse ponto, ainda com o broche preso no peito e o eco do grito dela na cabeça, que o destino voltou a me cutucar. Quando saí da base naquele dia, havia um envelope deixado no meu para-brisa. Sem remetente, apenas meu nome escrito em letras firmes. Tenente Pacheco. Dentro, uma única folha dobrada ao meio, com uma frase escrita à mão. Seu pai confiava em mim. Procure por mim. Coronel Almeida. Passei a manhã inteira com o bilhete do Coronel Almeida, queimando dentro do bolso do casaco, como se fosse um pedaço de carvão que eu não tivesse coragem de soltar. O nome dele soava distante e, ao mesmo tempo, familiar. Eu lembrava de ouvir meu pai mencionar esse homem 1 ou 2 vezes, em tom de respeito. O tipo de oficial que nunca abandona os seus, dizia. Depois da morte dele, o nome sumiu, junto com tantas outras lembranças que a madrasta tratou de apagar das paredes, das fotos e até das conversas. Naquela noite, sentei no sofá com o broche nas mãos, o bilhete ao lado e o diário de bordo do meu pai aberto sobre o colo. As páginas cheiravam a mofo e papel antigo, mas as palavras ainda tinham vida. Ele escrevia como quem falava comigo, mesmo sem saber se um dia eu leria. As anotações falavam de voos de reconhecimento, de companheiros de equipe, de noites frias na base, mas havia algo que se repetia nas entrelinhas. Um nome sublinhado com insistência, em mais de uma data, Almeida, e uma frase que se repetia quase como um código: o broche é a chave. Fechei o diário e encarei o objeto mais uma vez. Tentei lembrar do dia em que ele me deu aquilo. Eu tinha 19 anos, estava prestes a embarcar para o curso de formação, e ele já estava debilitado. O pulmão não acompanhava mais o ritmo do coração. Eu lembro do cheiro de álcool e remédio no quarto, da janela aberta deixando o vento entrar e das mãos dele trêmulas segurando o broche. Isso é para te lembrar quem você é e para te proteger quando eu não estiver por perto. Eu ri, na época. Perguntei se ele estava me dando um amuleto. Ele apenas sorriu e disse: não, estou te dando uma herança que o mundo não entende. Agora, anos depois, as palavras dele finalmente soavam com o peso que sempre tiveram. A madrasta dizia que meu pai delirava nas últimas semanas, que ele misturava histórias, que falava de coisas sem sentido. Talvez não fosse delírio, talvez fosse aviso. Na manhã seguinte, procurei o nome Coronel Almeida nos arquivos internos da base, mas encontrei pouco. Registro de aposentadoria, 1987, e uma breve menção a missões conjuntas na Normandia durante intercâmbio militar.
Nenhum endereço, nenhum contato ativo. Eu já devia saber que seria assim. Homens desse tempo aprendiam a desaparecer quando precisavam. Decidi procurar fora. Usei um site de veteranos e mandei uma mensagem discreta em um fórum de ex-oficiais. Procuro contato com o Coronel Almeida. Sou filha de Gabriel Pacheco. 2 horas depois, uma resposta curta. Ele está vivo. Mora no Lar dos Aviadores em Taubaté. Vá pessoalmente. Peguei a estrada no mesmo dia, sem avisar ninguém. A madrasta me ligou no meio do caminho 3 vezes. Não atendi. Quando a gente cresce sob a voz de alguém que gosta de manipular, aprende a reconhecer o tom de falsa preocupação antes mesmo de ouvir as palavras. Ela diria que estava preocupada com o meu sumiço, mas o que realmente a assustava era a ideia de eu começar a juntar peças que ela pensava ter escondido bem. Cheguei a Taubaté no fim da tarde. O Lar dos Aviadores ficava numa colina, cercado de árvores antigas e um silêncio que parecia respeitar cada história contada ali. O portão de ferro estava aberto. Um segurança me olhou e disse: "Você veio ver o coronel?" Ele avisou que esperava alguém hoje. Eu congelei por um segundo. Como ele podia saber? Fui conduzida até um pátio onde alguns veteranos jogavam dominó. Um deles, de cabelos brancos e olhar firme, levantou-se quando me viu. "Tenente Pacheco?" perguntou. Eu assenti. Ele sorriu de um jeito lento, melancólico. "Você tem os olhos do seu pai." Nos sentamos em um banco de madeira debaixo de uma árvore. Ele olhou para o horizonte por alguns segundos, como se estivesse voltando no tempo. "Seu pai era o melhor piloto que conheci", começou. "Não só pelas horas de voo, pelo jeito que encarava o céu. Tinha medo nenhum de altura, mas respeitava o vento como se fosse um inimigo invisível. Ele confiava nele, mas nunca subestimava." Fiz um gesto com a cabeça, tentando conter o nó na garganta. "Ele falou muito de mim para você?" perguntei. Almeida balançou a cabeça devagar. "Falava o necessário, mas antes de morrer me pediu para guardar algo, caso o mundo tentasse te engolir." Do bolso interno do casaco, ele tirou um pequeno envelope marrom. Dentro, uma foto amarelada. Meu pai, mais jovem, ao lado dele e de outros pilotos, sorrindo debaixo de um avião de hélice. No verso, uma anotação escrita à mão. "Se ela encontrar o broche, conte a verdade." Meu coração disparou. "Coronel, o senhor sabe o que ele quis dizer com isso?" Ele respirou fundo. "Sei, mas não tudo. O seu pai estava envolvido numa investigação interna nos últimos meses antes do acidente. Suspeitava de desvio de combustível e documentos falsos em contratos aéreos. Gente grande envolvida, inclusive um nome, o da sua madrasta." O chão pareceu se mover por um instante. "Ela? Mas ela nunca teve cargo militar. Só trabalhava como civil no setor administrativo. Justamente por isso", ele respondeu. "Ela tinha acesso. E quando seu pai começou a cruzar dados, tudo ficou perigoso. Ele me contou que guardou provas de um jeito que ninguém desconfiaria. Depois, ele sumiu do mapa em um acidente que nunca foi totalmente explicado." Fiquei em silêncio. O vento frio cortava o rosto, mas o que eu sentia vinha de dentro. Lembrei da expressão dela no velório. As lágrimas perfeitas, o drama ensaiado, o olhar vigiando cada movimento meu. Lembrei de como ela queimou as cartas antigas dizendo que eram bobagens sentimentais de um homem doente. Lembrei de tudo o que sumiu da casa, das pastas fechadas, das caixas trancadas. E agora, fazia sentido. O broche, a frase no diário, o medo que ela tinha de me ver usando aquilo. "Ele me disse que se um dia alguém tentasse arrancar o broche de você, significava que tinham achado o que procuravam", completou Almeida com a voz embargada. "Mas ele acreditava que você saberia o que fazer." Eu fiquei olhando o chão. "E o que exatamente eu deveria fazer, coronel?" Ele hesitou por um instante. Depois respondeu. "Abrir o broche." Pisquei, confusa. "Abrir?" "Sim, não por fora, por dentro. Há um compartimento. Seu pai mencionou que era ali que ele guardou a chave. Não sei o que isso significa. Só sei que ele disse que, quando você descobrisse, a verdade voltaria a respirar." Fiquei parada, sentindo o peso das palavras. Ele me olhou como quem entrega um segredo que preferia nunca ter sabido. "Ele morreu acreditando que um dia você seria mais forte do que o medo." Despedi-me dele com as mãos frias. O céu já escurecia quando voltei ao carro. Segurei o broche entre os dedos. A superfície era lisa, fria. Girei, examinei cada fenda, até encontrar uma marca quase invisível na lateral, como uma minúscula junção metálica. Empurrei com a unha e ouvi um clique. O broche se abriu como uma concha. Dentro, havia um pequeno compartimento oco, e no centro, um fragmento de algo preto e fino. Parecia um chip antigo, do tamanho de uma unha.
Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de entender o que era. Aquilo estava ali o tempo todo, no peito, comigo, durante anos. Eu carregava o segredo dele como um escudo sem saber. Encostei a cabeça no volante e fiquei ali por minutos, tentando organizar o turbilhão de lembranças. A voz da madrasta ecoava na minha mente. Você roubou isso! E pela primeira vez, eu entendi que o que ela arrancou não foi um enfeite. Ela tentou arrancar a única prova que podia destruir o império de mentiras que ela construiu. A estrada de volta parecia mais longa. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que meu pai gostava de cantar desafinado, e eu me peguei sorrindo sozinha, entre lágrimas contidas. Pela primeira vez em anos, senti que ele ainda estava comigo. Não como memória, mas como missão. Cheguei em casa tarde, desliguei o celular e travei a porta. Sentei no chão da sala, o chip sobre a mesa, o diário do meu pai aberto ao lado. Nas últimas páginas, havia uma frase sublinhada em tinta azul. Se não puder gritar, sobreviva em silêncio. Um dia o silêncio fala. Eu entendi o recado. Aquela não era a hora de reagir. Era a hora de esperar, observar, planejar, e no fundo eu sabia. O silêncio seria minha arma. Naquela noite, dormi com o broche debaixo do travesseiro, como quem dorme sobre um segredo que pode mudar tudo. E pela primeira vez em muitos anos, sonhei com meu pai, sorrindo de uniforme, me dizendo apenas: agora você sabe. Acordei com o som do vento batendo nas janelas. Por um instante, demorei a lembrar onde estava, o que havia acontecido, porque o broche agora ficava guardado dentro de uma caixa trancada no criado mudo, em vez de preso ao meu peito. A lembrança voltou como uma corrente fria. O coronel, o chip, as palavras do meu pai. O silêncio fala. A frase se repetia na minha cabeça como um mantra que eu não escolhi, mas que agora me guiava. Fui para o trabalho como se fosse um dia qualquer, mas por dentro, cada passo pesava diferente. Eu olhava as pessoas ao redor e me perguntava quantas delas sabiam que viviam cercadas de verdades enterradas. Ninguém percebeu nada, e era assim que eu queria. Se aprendi algo na vida militar, foi que as guerras mais perigosas são as que você trava sem uniforme. Quando cheguei em casa, a madrasta estava na sala, sentada com o mesmo ar de quem acha que governa o mundo. A televisão ligada, uma taça de vinho meio vazia e o mesmo perfume adocicado que sempre me provocava enjoo. Ela virou o rosto e fingiu um sorriso. Ah, finalmente. Sumiu ontem, não é? Fiquei preocupada. A voz doce, o olhar frio. Eu apenas deixei a bolsa no sofá e respondi. Tive que resolver umas coisas. Ela me estudou por um instante, tentando medir se eu mentia. Sabe, querida, você devia aprender a me avisar quando for sair. Moramos juntas, afinal. Eu segurei o riso. Moramos na mesma casa, não na mesma vida. O sorriso dela sumiu por um instante. E esse segundo foi suficiente para me lembrar quem ela sempre foi. A mulher que odiava perder o controle sobre qualquer narrativa. Ela sempre tentou me apagar, desde o início. Quando meu pai ainda estava vivo, ela me chamava de filha emprestada, como se o laço entre nós fosse um erro administrativo. Eu lembro da primeira vez em que vi meu nome riscado de uma foto de família no porta-retrato da sala. Foi sem querer, ela disse. Mas o arranhão atravessava justo meu rosto. Depois vieram as coincidências. Cartas do meu pai sumindo, com decorações guardadas em lugares errados, a farda dele usada como pano de limpeza. Durante anos, eu acreditei que aquilo era descuido. Depois percebi que era tática. Ela queria me transformar em nada. Quando ele morreu, ela assumiu tudo. Casa, documentos, bens, a narrativa. No velório, não me deixaram discursar. É muita emoção para uma menina, ela disse, enquanto colocava flores sobre o caixão e posava para as fotos. Nunca entendi por que ela parecia tão confortável com a tragédia, até começar a juntar as peças que hoje tenho nas mãos. Naquela noite, depois do jantar, fui até o escritório da casa. Fazia anos que não entrava ali. As paredes ainda tinham o mesmo cheiro de couro e papel, mas os quadros estavam diferentes. Fotos novas, antigas ausentes. Sentei na mesa e abri a gaveta inferior. Lá estava o cofre pequeno, aquele que meu pai guardava sob uma pilha de revistas. A madrasta dizia que não tinha mais a chave, mas eu sabia destravar um cofre de 4 dígitos. Aprendi sozinha quando era adolescente, tentando esconder minhas economias dela. 3 tentativas erradas e um clique. O cofre abriu.
Dentro havia pouco. Uma pasta com notas antigas, um envelope amassado e uma pequena caixa de madeira. O envelope tinha o nome do meu pai escrito à mão, e dentro dele, uma carta que nunca tinha sido entregue, para mim. O papel estava amarelado, mas a caligrafia ainda firme. Se você estiver lendo isso, é porque algo deu errado. Não confie em quem fala demais. Confie no que eu te ensinei a calar. As pessoas que mais sorriem são as que mais têm medo do que você pode lembrar. O broche guarda o resto. Proteja-o. E se um dia ele te for arrancado, entenda que é a hora de olhar nos olhos do inimigo. Eu me apoiei na cadeira e fiquei olhando aquelas palavras. Elas pareciam atravessar o tempo. Era como se ele soubesse exatamente o que aconteceria e o que ela seria capaz de fazer. Guardei a carta no bolso e fechei tudo de novo, certificando-me de deixar tudo como estava. Voltei para o quarto e, enquanto escovava os dentes, ouvi a voz dela do corredor. Sabe, às vezes eu me pergunto por que seu pai te deixou aquele broche. Deve ser por dó, né? Porque orgulho eu sei que ele não tinha de você. Eu a encarei pelo espelho, o rosto dela refletido atrás do meu ombro. Ela sorria como quem cutuca feridas só para ver o sangue sair. Boa noite, dona Célia, respondi, fria. Fiquei acordada até tarde, o chip na palma da mão. Não sabia como acessar seu conteúdo, mas algo me dizia que qualquer movimento errado poderia alertá-la, e ela era do tipo que tinha olhos em cada esquina. No dia seguinte, levei o chip até um amigo de confiança, o sargento Bruno, especialista em tecnologia da informação da base. Contei apenas o essencial, que era um artefato do meu pai, e que eu queria decifrar os dados. Ele prometeu ser discreto. 2 dias depois, recebi uma mensagem. Você tem noção do que é isso? São registros de transações de combustível e transferências ilegais. Nomes de oficiais, planilhas, assinaturas. Entre os nomes, o dele, Gabriel Pacheco, e o dela, Célia de Andrade Pacheco. Meu corpo inteiro gelou. Ela está envolvida nisso? Perguntei em voz alta, mas a resposta já estava nas minhas mãos. Os documentos mostravam uma sequência de pagamentos feitos em nome de empresas fantasmas, todas abertas por ela, enquanto trabalhava como civil de apoio logístico. E o último registro, datado 2 semanas antes da morte do meu pai, era um relatório de denúncia enviado para a corregedoria. Nenhuma resposta arquivada, nenhum protocolo concluído, sumido. Quando cheguei em casa, ela estava no telefone, a voz doce, o sorriso no rosto, o mesmo jeito de sempre. Mas agora, eu via o teatro com clareza. Ah, querido, sim, claro que vou dar um jeito nisso, dizia, balançando o cabelo e olhando o próprio reflexo na janela. Quando desligou, virou-se para mim. Você ainda está usando aquele uniforme? Perguntou, como quem fala de uma fantasia. Sabe, às vezes acho que você usa isso só para se sentir importante. Eu respirei fundo e respondi com calma. Não é o uniforme que me faz importante, é o que ele representa. Ela riu. Aquele riso de quem acredita ter poder. Representa o quê? Um sobrenome que não é seu? Uma farda que não te protege? Ou um pai que te abandonou porque tinha vergonha do que você é? Foi ali, naquele momento que entendi. Ela não queria apenas destruir minha reputação. Ela queria reescrever a história, apagar meu pai da minha memória e ocupar o espaço dele como única dona do passado. Eu não discuti, não levantei a voz. Apenas sorri e disse, cuidado, Célia. Às vezes, o passado tem mais força do que a gente pensa. Ela arqueou uma sobrancelha. Está me ameaçando? Não, só te lembrando. Subi para o quarto e travei a porta. O chip estava dentro da bolsa, junto com a carta. Eu me sentei no chão e comecei a planejar. Cada passo teria que ser calculado. Se ela descobrisse que eu sabia, eu seria a próxima a desaparecer. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Ela começou a vasculhar meus pertences, a deixar perguntas suspeitas, a me observar enquanto eu tomava café. Às vezes, eu acordava com a sensação de que alguém tinha entrado no quarto durante a noite. O ar da casa parecia denso, pesado, carregado de algo que não se via, mas se sentia na pele. Certa manhã, encontrei o broche fora da caixa onde eu o guardava, em cima da mesa da cozinha, reluzente sob a luz. Ninguém mais sabia onde ele estava. O recado era claro. Ela tinha ido até lá. Deixei que pensasse que estava no controle. Continuei meu papel de filha passiva, obediente, distraída. Ela acreditava que ainda podia me manipular, e era exatamente isso que eu queria que ela acreditasse. Mas dentro de mim, tudo já estava em movimento. O silêncio dele agora era meu. E o que ela chamava de fraqueza, eu chamava de preparo. A cada dia,
A máscara dela começava a rachar um pouco mais. Pequenas contradições, ligações misteriosas, olhares nervosos quando o telefone tocava. Eu observava tudo, com a paciência de quem aprendeu que a vingança verdadeira não precisa de gritos. Só de tempo. E eu tinha todo o tempo do mundo. 3 dias depois, o telefone tocou quando eu menos esperava. O número era desconhecido, mas algo em mim reconheceu o peso do silêncio antes da voz. Tenente Pacheco? Disse o homem do outro lado, e imediatamente soube quem era. O coronel Almeida tinha uma voz que envelhecia devagar, como se cada palavra ainda viesse de dentro de um cockpit sobrevoando uma lembrança antiga. Precisamos conversar de novo, não por telefone. O coração acelerou, mas a voz saiu firme. Onde? Lar dos Aviadores. Amanhã, 17 horas. Traga o broche. Por quê? Porque o tempo acabou. Passei o resto do dia tentando decifrar o que ele queria dizer com isso. O tempo acabou. Para quem? Para mim? Para ela? Ou para a verdade que ele guardava há décadas? O som daquelas palavras me acompanhou até o amanhecer. Não dormi. Revirei a carta do meu pai. Reli as anotações no diário. Olhei para o chip que agora estava guardado dentro de uma caneca de metal no fundo do armário. Um esconderijo simples, mas seguro. Saí da base às 4:30 da tarde do dia seguinte. O céu estava coberto por nuvens baixas. O tipo de tempo que parece sussurrar segredos. O caminho até Taubaté parecia mais longo que antes. Quando cheguei, o portão estava semiaberto. O segurança me reconheceu e acenou com a cabeça, sem dizer nada. O coronel me esperava do lado de fora, sentado num banco de madeira, um casaco grosso cobrindo os ombros. Havia algo diferente nele. O olhar mais urgente, as mãos inquietas. Coronel? Chamei, e ele levantou os olhos. Achei que não viesse. Eu viria. O senhor disse que o tempo acabou. O que está acontecendo? Ele me fez sentar. Ficamos lado a lado por alguns segundos, o som do vento cortando o silêncio. Desde que você veio aqui, alguém me procurou, disse ele, sem rodeios. Uma mulher. Disse ser da família do Gabriel. Disse que você andava mexendo com coisas perigosas, que estava instável. Meu sangue gelou. Ela esteve aqui? Ontem. E trouxe um homem junto. Engomado, fala ensaiada. Disse que era advogado. Tentou me convencer a entregar qualquer coisa que seu pai tivesse me deixado. Quando eu disse que não tinha mais nada, ele sorriu e respondeu: então ela vai ter problemas. Eu senti o estômago se contrair. Célia estava se movendo rápido, mais rápido do que eu esperava. Ela sabe do broche? Perguntei. Não sei o que ela sabe, mas sei o que ela teme, respondeu ele, firme. E quando alguém como ela tem medo, é porque a verdade está perto demais. Abri a caixa e mostrei o broche. Ele o segurou com cuidado, como se tocasse um artefato sagrado. Seu pai usava isso na última missão. Lembro como se fosse ontem. Ele pousou, tirou as asas e me disse: se eu cair, isso é o que vai me sobreviver. Achei que era uma metáfora. Hoje sei que era um plano. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento soprava pelas árvores e o sol começava a desaparecer atrás das montanhas. Ele continuou: você precisa entender uma coisa, tenente. O que seu pai descobriu não era pequeno. Havia oficiais vendendo combustível de voo no mercado negro, desviando peças de aeronaves, falsificando relatórios de manutenção. Era uma rede. Ele estava perto de expor todos. E sua madrasta, bem, ela fazia parte do elo administrativo. Era quem assinava as liberações. Quando ele tentou denunciar, sumiram com o dossiê e forjaram o acidente. Senti o corpo inteiro latejar. Então foi assassinato. Ele olhou para frente, pensativo. Na época não tínhamos provas, só suspeitas. Agora, você tem algo que eles nunca imaginaram que sobreviveria. O chip. E é por isso que precisa sumir por um tempo. Olhei para ele, surpresa. Sumir? Eles vão atrás de você. Já estão indo. Essa mulher não vai descansar enquanto não recuperar o que o seu pai deixou. Ela acha que controla a narrativa, mas o erro dela foi subestimar o sangue dele em você. As palavras dele me atravessaram como uma rajada de ar frio. O sangue dele em mim. Era isso. Era isso o que ela sempre tentou apagar. Antes de ir embora, ele me entregou um envelope. Aqui está o contato de alguém de confiança. Um jornalista aposentado, mas íntegro. Se as coisas piorarem, é para ele que você vai mandar tudo. Entendeu? Assenti. E mais uma coisa, disse o coronel, segurando meu braço antes que eu me levantasse. Não confie em ninguém da base. Nem mesmo quem parece te apoiar. Os fantasmas que derrubaram seu pai ainda estão lá dentro. Voltei para casa com o coração em guerra.
A noite caiu rápido, e cada farol de carro atrás de mim parecia um olhar me seguindo. Quando cheguei, as luzes da casa estavam acesas. Entrei devagar. Ela estava sentada no sofá, de hobby, com uma taça de vinho na mão. A mesma imagem de sempre, só que agora eu via o teatro inteiro. Demorou, disse, sem olhar para mim. Fui visitar um velho amigo, respondi. Ah, eu sei. O coronel, não é? Que coisa curiosa ele ainda estar vivo. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Como sabe disso? Ela deu um gole no vinho e sorriu. Eu sei de muita coisa. Por exemplo, sei que você anda mexendo em papéis que não devia e que seu pai te deixou mais problemas do que lembranças. Pousei a bolsa devagar. Você está me ameaçando, Célia? Eu? Jamais. Só estou te aconselhando. Deixe o passado onde ele está. Alguns segredos morrem melhor trancados. O tom dela era calmo, quase doce. Mas os olhos diziam outra coisa. Eram os olhos de quem tem medo, mas disfarça com arrogância. Fui até a cozinha, servi um copo d'água e voltei, tentando manter a voz firme. Sabe o que é curioso, Célia? Meu pai dizia que o passado é como uma caixa preta. Não importa o que aconteça, a verdade fica gravada. E cedo ou tarde, alguém escuta o som da queda. Ela se levantou lentamente. Você está se tornando perigosa. Não. Só estou ficando parecida com ele. Ela sorriu, mas o sorriso dela quebrou no meio. Tome cuidado, minha querida. O destino do seu pai pode se repetir. Talvez, mas desta vez, alguém vai sobreviver para contar. Subi as escadas com o coração batendo forte. Fechei a porta do quarto, respirei fundo e percebi que minhas mãos tremiam. Peguei o envelope que o coronel me dera e escondi sob o colchão. Depois, olhei pela janela. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua, os faróis desligados, mas o motor ainda ligado. Naquela noite, decidi que não dormiria em casa. Peguei o chip, a carta, o broche e uma muda de roupa. Saí pela porta dos fundos e caminhei até o final do quarteirão. Pedi um carro por aplicativo e fui direto para um motel de beira de estrada. Simples, anônimo, pago em dinheiro. No quarto pequeno e abafado, sentei na cama e liguei o notebook velho que sempre levava comigo. Conectei o chip e esperei. A tela piscou, os arquivos começaram a carregar, e entre planilhas e relatórios, apareceu um nome que me fez gelar. Tenente-Coronel Álvaro de Souza, chefe da Corregedoria em 2008. Era o mesmo homem que assinou o atestado de acidente do meu pai. Não foi acidente. Nunca foi. Passei horas lendo, copiando, salvando cada arquivo em pendrives diferentes. O som do ar-condicionado misturado com o barulho do coração. Lá fora, a chuva começou a cair, lenta, ritmada. Pensei em como meu pai teria reagido se soubesse que tudo sobreviveria ao tempo, guardado num pedaço de metal menor que uma moeda. Pensei em Almeida, sentado sob as árvores, carregando culpa por décadas. Pensei nela, Célia, bebendo vinho enquanto acreditava que ainda tinha o controle. Peguei o celular e digitei uma mensagem para o coronel. Tem razão. Ela está vindo atrás de mim. Mas agora, quem tem medo é ela. Apaguei a mensagem antes de enviar. Ele me ensinara que silêncio é força. Então desliguei tudo. Guardei o broche debaixo do travesseiro e fechei os olhos. Pela primeira vez, o medo não me paralisava. Ele me guiava. Eu não era mais a menina que pedia permissão para existir. Eu era a filha de um homem que tinha morrido por uma verdade e que agora voltava para cobrá-la. E no fundo, eu sabia. Célia ainda não fazia ideia do que estava prestes a perder. A chuva da madrugada ainda caía quando acordei com o som do pingar no beiral da janela. O quarto do motel cheirava a poeira úmida e café velho. Eu não sabia que horas eram. O relógio do celular piscava em vermelho, sem bateria. No chão, espalhados ao redor dos meus pés, estavam os relatórios impressos do chip. O nome dela aparecia em quase todos. Célia de Andrade Pacheco. Ora como funcionária civil, ora como consultora contratada. A mulher que me acusou de roubo, que me arrancou o broche no meio de uma festa, era também quem roubava combustível militar em contratos falsificados há anos. E o pior, parte das transações ainda acontecia. O chip não era só uma lembrança, era uma bomba relógio. E agora eu estava segurando o pavio aceso. Peguei um marcador e comecei a circular números, datas, assinaturas, 2008, 2010, 2013 e uma mais recente, 2021. Os nomes mudavam, mas a estrutura era a mesma.
Empresas fantasmas, notas superfaturadas, pagamentos divididos entre contas com sobrenomes diferentes, mas o mesmo CPF raiz. Ela sempre foi cuidadosa, mas o orgulho é o maior erro de quem acredita ter vencido. No meio dos arquivos havia uma planilha em PDF, nomeada Transferência OX09, Confidencial. Dentro, uma lista de depósitos recentes. O valor total ultrapassava R$400 mil. Embaixo, uma assinatura escaneada. C. A. Pacheco. Olhei aquela assinatura por um longo tempo. Era como ver o veneno tomando forma. Eu sabia que não podia agir de forma impulsiva. Ainda não. Meu pai não morreu tentando gritar. Ele morreu tentando provar. Eu não cometeria o mesmo erro. Peguei o notebook e copiei tudo para um pendrive. Depois, enviei uma cópia criptografada para um e-mail anônimo, criado minutos antes, protegido por senha longa demais para ser lembrada de cabeça. Não podia arriscar. Se algo me acontecesse, aquele material não poderia sumir comigo. Fiquei um tempo encarando o teto. O som do vento do lado de fora misturava-se à lembrança da voz dela. Deixe o passado onde está. Ela sempre dizia isso com a tranquilidade de quem acreditava ser dona da história. E talvez fosse. Até agora. Levantei. Vesti o uniforme, prendi o cabelo e olhei no espelho. A mulher que me encarava não era mais a mesma que saiu humilhada de uma confraternização. Havia algo novo ali. Firmeza, talvez raiva, talvez a herança de um homem que acreditava que o silêncio é a linguagem dos fortes. Dirigi até a base sem pensar muito. Quando estacionei, encontrei Bruno, o sargento que tinha decifrado o chip. Ele estava pálido. Tenente, você sabe quem são esses nomes aqui? Alguns, respondi, pois devia saber que isso envolve gente grande. Eu nem devia ter visto isso. Se descobrirem... Eles não vão descobrir, interrompi. Mas eu preciso que mantenham uma cópia segura. E se algo acontecer comigo, entregue ao Coronel Almeida. Ele me olhou como quem percebe o tamanho do perigo tarde demais. Tenente, o que você vai fazer? Esperar o momento certo. Eles vão se expor sozinhos. Voltei para casa à noite, silenciosa. O portão estava entreaberto. As luzes da cozinha acesas. Entrei devagar, cada passo pesado. Ela estava à mesa, com o laptop aberto e uma taça de vinho. O rosto iluminado pela tela, um sorriso de satisfação. Eu a observei por alguns segundos antes de falar. Trabalhando tarde? Ela se assustou, fechando o notebook rapidamente. Ah, você me assustou. Estava só resolvendo umas coisas da associação. Associação? É, a de esposas de oficiais. Queremos organizar um evento beneficente. Balancei a cabeça, fingindo acreditar. Ela falava como quem ensaia mentiras. O vinho disfarçava a culpa. Subi sem mais perguntas. No quarto, o cheiro do meu perfume estava diferente, mais fraco, como se alguém tivesse mexido nas minhas coisas. Abri o armário e encontrei a caixa do broche ligeiramente deslocada. Ela tinha estado ali. Peguei o celular e liguei o modo gravação. Desci novamente. Célia, comecei, fingindo casualidade. Você se lembra da época em que meu pai estava doente? Ela levantou os olhos. Claro, foi horrível. Lembra de quando ele começou a falar sobre um dossiê? A taça parou no ar. Dossiê? Ele me disse que estava juntando provas sobre corrupção interna. Ela riu nervosa. Ah, por favor. Ele estava delirando. Febre alta, medicamentos. Você sabe como é. Engraçado. Os delírios dele tinham CNPJ, números de conta e assinaturas. O sorriso dela desapareceu. Do que você está falando? De nada. Ainda. Virei as costas e subi. Ouvi o som da taça sendo colocada sobre a mesa com força. Ela estava perdendo o controle. Naquela noite, ela tentou entrar no meu quarto. Eu ouvi o clique da maçaneta e o sussurro do piso. Fingir que dormia foi fácil. Anos de alojamento militar me ensinaram a controlar até o ritmo da respiração. Ela se aproximou da minha mala, vasculhou por alguns segundos e depois saiu. Esperei mais 10 minutos antes de abrir os olhos. Peguei a chave e tranquei por dentro. No dia seguinte, fui até o lar dos aviadores procurar o coronel. Mas o segurança me disse que ele havia sido levado ao hospital de madrugada. Crise cardíaca, explicou. Meu estômago se fechou. Ele vai sobreviver? Perguntei. Ainda não sabemos. Fiquei parada no portão por alguns minutos, sentindo o vento frio no rosto. Não acreditava em coincidências. Voltei ao carro e percebi que havia algo no banco do passageiro. Um envelope branco, com meu nome. Não estava ali quando saí. Abri devagar.
Dentro, uma única folha com caligrafia apressada. Se eu cair, não pare. Entregue o que tem. Eles já sabem. Olhei ao redor, o coração disparado. Ninguém. Nenhum carro, nenhuma sombra. Só o som distante de um avião cruzando o céu. De volta em casa, a atmosfera parecia mais densa. Ela me esperava na sala. O mesmo hobby, o mesmo vinho, mas agora o olhar duro. Soube que andou visitando um velho amigo do seu pai. E que esse amigo está em estado grave. Que coincidência, não acha? Nem um pouco. Ela se levantou, aproximando-se devagar. Você não entende no que está se metendo. Seu pai foi um homem teimoso, e olha onde isso o levou. Dei um passo para frente. O levou à verdade. E é para lá que eu também estou indo. Ela riu, um riso curto e sem vida. Você é igual a ele, ingênua. Acha que o mundo muda porque uma mulher farda resolve gritar justiça. Eu não vou gritar, respondi. Vou deixar que os fatos gritem por mim. A frase pareceu atingir algo nela. Pela primeira vez, vi medo. Real. Um lampejo breve, mas nítido. Ela se afastou, tentando recuperar o tom de superioridade. Vai acabar sozinha, como ele. Prefiro sozinha do que suja. Subi pro quarto e tranquei a porta novamente. No silêncio, ouvi a própria respiração ecoando. Peguei o pendrive, a carta e o broche. Faltava uma coisa. O jornalista indicado por Almeida. Conectei-me ao Wi-Fi e pesquisei o nome que ele havia escrito no envelope. Vicente Rocha, ex-repórter investigativo, aposentado há quase 10 anos, conhecido por expor esquemas de corrupção militar no início dos anos 2000. Última aparição pública. Uma entrevista sobre liberdade de imprensa. Localização, Paraty. Anotei o endereço. Seria a próxima parada. Mas antes, eu precisava preparar o terreno. Fui até a base e pedi licença médica de 1 semana. O médico olhou para mim, preocupado, mas não perguntou nada. Preenchi os formulários, assinei e saí com o documento no bolso. Naquela noite, deixei a casa de mala pronta. Ela me observou da porta fingindo indiferença. Vai fugir, então? Não, respondi. Vou buscar o que é meu. E o que é seu exatamente? Meu nome. Fechei a porta atrás de mim sem olhar para trás. O som do trinco se fechando soou como um fim, ou um começo. Peguei a estrada rumo ao litoral, o broche preso ao peito, como se meu pai ainda me guiasse. A cada quilômetro, o peso no peito diminuía. Pela primeira vez, não era o medo que me movia, era o instinto. O mesmo instinto que fez meu pai guardar a verdade num pedaço de metal. Parecia ironia. Ela tentou arrancar o broche para me humilhar, e foi exatamente esse gesto que acendeu o caminho que vai destruí-la. Enquanto o horizonte começava a clarear, prometi a mim mesma que não deixaria a história acabar em silêncio, mas que até o último minuto seria o meu silêncio que guiaria a queda dela. O sol ainda não havia nascido quando o carro cruzou a última curva da estrada de serra. O mar começou a surgir do lado direito, uma faixa cinza prateada recortando o horizonte. Eu dirigia há horas. Os olhos ardiam, mas o cansaço não vencia a urgência. O nome de Vicente Rocha ecoava na minha mente como uma senha que eu precisava repetir para não esquecer. Cada quilômetro me afastava de Célia, mas eu sabia, quanto mais distante fisicamente, mais ela se movia nas sombras para me alcançar. Cheguei a Paraty pouco depois das 7. A cidade acordava devagar, o cheiro de café e maresia misturados no ar. Perguntei por Vicente num mercadinho pequeno, e a moça do caixa respondeu. Ah, o jornalista? Mora numa casa de esquina, depois da ponte. Vive sozinho com os gatos. Quase não fala com ninguém. Segui as instruções. Encontrei a casa de paredes descascadas e janelas de madeira azul. Bati uma vez. Nenhuma resposta. Bati de novo. Uma voz rouca respondeu lá de dentro. Se for da imprensa, já dei o que tinha para dar. Se for testemunha, o prazo de prescrição acabou. Sorri de leve. Sou filha do capitão Gabriel Pacheco. O silêncio que veio depois durou longos segundos. Então, ouvi o som de uma chave girando. A porta se abriu devagar. Um homem magro, de cabelos brancos e olhos fundos me observava, como quem analisa uma fotografia antiga. Entre. A casa era simples, cheia de pilhas de jornais e cheiro de tinta. Ele me conduziu até uma mesa e apontou para uma cadeira. Seu pai... Começou hesitando. Eu o conheci. Entregou documentos para mim pouco antes de morrer, mas parte deles desapareceu. Agora entendo o porquê. Ele te procurou? Sim. Disse que tinha provas de um esquema, que estava sendo vigiado, que não confiava em ninguém da corporação. Pediu para que, se algo acontecesse, eu guardasse o material até que alguém digno viesse buscar. E o senhor guardou? Guardei.
Mas a casa foi arrombada 2 dias depois da morte dele. Levaram quase tudo. Eu achei que tinha sido coincidência. Agora vejo que não. Coloquei o pendrive na mesa. Parte das provas estava comigo o tempo todo, dentro do broche que ele me deu. Ele me olhou com surpresa e respeito. Então é verdade. O homem era um visionário. Conectou o pendrive ao notebook e abriu os arquivos. À medida que lia, o semblante dele mudava, do ceticismo ao espanto, do espanto à fúria contida. Meu Deus, isso é grande demais. E atual. Estão lavando dinheiro até hoje, usando os mesmos nomes de fachada. E minha madrasta está no centro disso. Ela e pelo menos mais 3 oficiais. Se esse material vier a público, vai derrubar muita gente. Ficamos em silêncio por um tempo. O som do mar chegava baixo pelas frestas das janelas. Ele respirou fundo. Mas antes de qualquer coisa, precisamos protegê-la. Eles não hesitam em calar pessoas. Eu vi isso antes. Já tentaram. Então não vai parar por aí. Ele se levantou e abriu uma gaveta, tirando de lá uma pequena câmera de gravação. A partir de agora, tudo o que dissermos fica registrado. Se acontecer algo comigo, há cópias automáticas que vão direto para a imprensa. Entendeu? Assenti. Passamos o resto da manhã organizando os arquivos, montando uma linha cronológica, cruzando as datas dos depósitos com as mortes suspeitas de 2 outros militares mencionados nos relatórios. Havia um padrão, e o nome de Célia surgia em todos os pontos de conexão. Por volta do meio-dia, meu telefone começou a vibrar sem parar. 15 chamadas perdidas da base. Depois, uma mensagem curta do comandante. Compareça imediatamente. Assunto disciplinar. O frio percorreu minha espinha. Vicente leu a expressão no meu rosto e perguntou: o que foi? Ela se mexeu. É o primeiro golpe. Desliguei o celular e fiquei alguns segundos olhando o chão. Célia tinha contatos. Devia ter descoberto que eu saí sem autorização formal. Agora, ela usaria a estrutura que sempre manipulou para tentar me destruir de dentro. Era previsível e, de certo modo, útil. Eu precisava que ela se expusesse. Voltei para a base à tarde. A chuva fina acompanhava o caminho. Quando entrei, os olhares se desviavam. Alguém já tinha espalhado alguma coisa. Na sala do comandante, encontrei Célia sentada. O rosto calmo, o olhar de quem vence sem precisar levantar a voz. Tenente, disse o comandante seco. Fomos informados de que a senhora está usando indevidamente símbolos militares de patente superior. Este broche, especificamente. Olhei para Célia. Ela não sorria, mas os olhos dela diziam tudo. O senhor está dizendo que o broche do meu pai, veterano reconhecido da Normandia, é indevido? O que digo é que não há registro oficial dessa peça entre os pertences do falecido, porque os arquivos foram adulterados, respondi. E quem fez isso está nesta sala. O silêncio caiu como uma pedra. Tenente, cuidado com suas palavras. Comandante, o senhor deveria ter cuidado com as suas. Principalmente se pensa em proteger alguém que está usando a farda como escudo para crimes de corrupção. Ele ficou imóvel. Célia levantou-se fingindo indignação. Eu exijo respeito. Essa mulher perdeu o equilíbrio. Está obcecada em inventar histórias sobre mim. Então a senhora não se importa se eu apresentar provas à corregedoria? O olhar dela vacilou por um segundo. Rápido, mas perceptível. Faça o que quiser, querida. Só não esqueça que difamação é crime militar também. Saí da sala antes que minha raiva ultrapassasse o controle. A farda pesava nos ombros como chumbo. Mas eu sabia. Ela estava se afundando sozinha. Cada palavra dita ali seria registrada no relatório disciplinar. E isso era tudo o que eu precisava. No estacionamento, o celular vibrou. Era uma mensagem de Vicente. Eles estão tentando criar precedente para te afastar. Aguente firme. Não reaja ainda. A imprensa está quase pronta. Quase pronta. Essas 2 palavras me mantiveram de pé. Voltei para o alojamento. Sentei na cama e fechei os olhos. O silêncio da noite militar é diferente de qualquer outro. Ele carrega o peso do que ainda não foi dito. E naquele silêncio, eu jurei que Célia não tiraria mais nada de mim. 2 dias depois, a convocação veio. Audiência disciplinar. Motivo: conduta inapropriada e uso indevido de insígnia. Eu sabia que era uma armadilha, mas fui mesmo assim. Queria ver o teatro completo. Na sala, estavam o comandante, 2 oficiais de apoio, e Célia, novamente impecável, com um vestido neutro e aquele colar que usava em todas as ocasiões em que queria parecer vítima. O comandante começou a leitura formal. Tenente Pacheco,
Foi reportado que a senhora tem feito uso indevido de insígnias de valor histórico pertencentes ao acervo do Exército. Confere? Não. Pode comprovar origem legítima? Posso. Abri o estojo e coloquei o broche sobre a mesa. O dourado brilhou sob a luz fria. Este broche pertenceu ao capitão Gabriel Pacheco, a registro fotográfico, inclusive nas missões conjuntas da Normandia. O comandante franziu a testa. E como obteve tais registros? Porque meu pai deixou cópias. E porque há alguém fora destas paredes pronto para publicar tudo. Olhei diretamente para Célia. Ela perdeu a cor. Tudo o quê? Perguntou o comandante. Os desvios de combustível, os contratos falsos, os depósitos em nome de empresas fantasmas e os nomes dos envolvidos. Incluindo o da senhora ali. Um murmúrio percorreu a sala. Célia tentou reagir, mas o comandante levantou a mão. Basta. Se houver denúncia formal, será investigada. Será e já está sendo, completei, porque a imprensa vai receber os arquivos hoje. Célia se levantou, tremendo. Isso é uma armadilha. Você está tentando me incriminar com papéis falsos. Engraçado, respondi. Disseram a mesma coisa sobre meu pai antes de o matarem. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já vivi. Saí da sala com a cabeça erguida. Do lado de fora, chovia outra vez. A cada gota que caía, eu sentia como se o mundo estivesse lavando as camadas de mentira que ela espalhou durante anos. No caminho de volta para Paraty, o telefone tocou novamente. Vicente. Foi feito, disse ele. Enviei os arquivos para 3 jornais diferentes. Um deles já confirmou publicação. Respirei fundo. E agora? Agora você espera. O barulho virá sozinho. O barulho veio no dia seguinte. Manchetes, notas, reportagens online. Esquema de corrupção militar revelado. Ex-funcionária civil ligada a oficiais de alto escalão. O nome dela estava lá, entre os principais suspeitos. As redes sociais explodiram. Na base, ninguém falava alto. O comandante foi convocado para Brasília. Célia sumiu de vista. Eu, pela primeira vez, senti o peso do uniforme se tornar leve, mas eu sabia, aquilo era só o começo, porque o poder que ela acumulou por tantos anos não desapareceria com manchetes, e os que caíram com ela ainda tinham fôlego para tentar retaliar. O que ela esqueceu é que eu não lutava mais pela memória do meu pai. Eu lutava pelo direito de olhar no espelho e reconhecer o próprio nome sem medo, e eu não pretendia perder. O som das manchetes ecoava mais alto do que qualquer grito. Eu acordava e dormia com as notificações vibrando no celular, com mensagens de desconhecidos pedindo entrevistas, com repórteres acampados em frente à base, tentando arrancar de mim uma frase, um comentário, uma reação. Mas eu não dei nenhuma. Fiquei em silêncio. O silêncio, de novo, era minha armadura. O escândalo se espalhou como fogo em capim seco. O nome de Célia estava em todos os portais de notícias, em rádios, em discussões de televisão. Diziam que ela havia sumido, que o mandado de prisão estava sendo preparado, que autoridades em Brasília tinham sido afastadas. Parte de mim queria sentir alívio, outra parte só sentia vazio. Era estranho perceber que a vingança, quando finalmente acontece, não vem com fogos de artifício, mas com um silêncio diferente. O silêncio de quem percebe que o barulho agora pertence aos outros. Nos primeiros dias após a denúncia, mantive a rotina mínima possível. Ia à base, assinava os relatórios, evitava conversas, mantinha o olhar firme. Alguns colegas me olhavam com respeito, outros com medo, e havia ainda os que desviavam o olhar como se eu carregasse algo perigoso demais para ser encarado. Bruno, o sargento, foi o único que falou comigo de verdade. Tenente, disse num tom baixo, o que a senhora fez não foi só coragem. Foi justiça, mas a senhora precisa entender que eles não vão perdoar. Eu respondi que não estava pedindo perdão. Ele assentiu, em silêncio, e foi embora. Era o tipo de diálogo que não precisava de mais palavras. Voltei a Paraty alguns dias depois. Vicente me esperava na varanda, com o rosto marcado por noites mal dormidas. Parabéns, disse sem sorriso. Mas agora começa a parte difícil. Sentei-me diante dele, e o vento do mar trouxe o cheiro de sal e ferrugem. Ele me contou que algumas fontes haviam recuado, que gente poderosa tentava desmentir tudo, que estavam armando contra nós um novo tipo de ataque, o moral. Eles não podem te calar por dentro do exército agora, explicou. Então vão tentar destruir sua imagem. Dizer que você manipulou os dados, que falsificou provas, que agiu por vingança pessoal.
É assim que eles sobrevivem, manchando quem diz a verdade. Ouvi em silêncio. Já esperava algo assim. Desde o primeiro dia, Célia jogava com narrativas. E eu sabia que o poder não morre com documentos. Ele tenta se reinventar através das versões. Voltei para o alojamento naquela noite e encontrei um envelope deslizado por baixo da porta. Nenhum remetente. Apenas uma única linha escrita em letra apressada. Ele quer te ver. Dentro, um endereço. O mesmo lar dos aviadores em Taubaté. O coração acelerou. Eu não tinha notícias do coronel Almeida desde que ele fora levado ao hospital. Dirigi sem pensar. A estrada parecia mais curta do que antes. Talvez porque eu já soubesse o que o esperava. Encontrei-o sentado no jardim, um cobertor sobre as pernas e um olhar cansado, mas lúcido. Quando me viu, sorriu com aquele tipo de cansaço que carrega a paz. Sabia que você viria. Sentei-me ao lado dele. O céu estava limpo. O som distante de aviões cruzando o ar nos fazia companhia. Vi tudo no noticiário, disse ele. Seu pai estaria orgulhoso. Eu não respondi. O orgulho dele não me interessava tanto quanto as perguntas que eu ainda tinha. Coronel, ele sabia que isso aconteceria, não sabia? Que ela tentaria me destruir? Ele suspirou. Seu pai sabia de tudo, menos do fim. Acreditava que a verdade bastaria, mas a verdade nunca basta sozinha. Ela precisa de quem a sustente, mesmo quando o chão cede. E agora é você quem está sustentando. Ficamos longos minutos sem falar. Ele então estendeu a mão e colocou algo sobre meu colo. Era uma pequena caixa de metal, enferrujada nas bordas. Seu pai me deu isso junto com o broche, mas pediu que eu só te entregasse quando tudo viesse à tona. Disse que dentro havia a outra metade da história. Abri devagar. Dentro, um pedaço de papel dobrado e um pendrive minúsculo, com o mesmo símbolo gravado do broche. Uma asa alada, desenhada à mão. No papel, apenas uma frase. Procure o hangar 17. Eu olhei para ele confusa. O que é isso? O coronel sorriu, fraco. O lugar onde tudo começou e onde tudo terminou. E talvez onde você vai encontrar o que falta. Voltei para a base no dia seguinte com a cabeça cheia. O hangar 17 ficava na área desativada do antigo campo de instrução. Um lugar esquecido onde só restavam aviões velhos e ferrugem. Entrei com a autorização de inspeção que o coronel havia providenciado anos antes e que ainda estava ativa em meu nome. O ar ali dentro tinha cheiro de poeira e combustível antigo. Caminhei entre as aeronaves cobertas por lonas rasgadas até encontrar o que procurava. Um pequeno armário de metal com o número 17 gravado à tinta. Forçando a fechadura, consegui abrir. Dentro, uma pasta lacrada e uma fotografia. Nela, meu pai e Célia, lado a lado, sorrindo para uma câmera, atrás de um banner da Força Aérea. No canto da imagem, datado, 2008. No verso, escrito à mão, ela sabia de tudo. Peguei a pasta e sentei no chão, apoiando as costas contra o armário. Os papéis ali dentro eram diferentes dos do chip. Eram cartas, rascunhos, anotações pessoais, cópias de relatórios originais, nomes de testemunhas que haviam sumido. Meu pai não apenas coletou provas, ele registrou a própria ruína em detalhes. Entre os documentos, uma última folha, escrita com pressa, quase ilegível. Se minha filha encontrar isso, diga a ela que não lute com ódio. O ódio é a arma dos covardes. Use o silêncio. O silêncio constrói onde o ódio destrói. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquele homem, mesmo diante da própria morte, ainda pensava em me proteger de mim mesma. E eu, que havia carregado a dor dele como bandeira, percebi que talvez tivesse entendido errado o que ele quis dizer com justiça. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre fazer a verdade sobreviver, sem precisar se contaminar pelo mesmo veneno que a matou. Nos dias seguintes, as investigações oficiais começaram a se desenhar. Oficiais foram afastados, empresas bloqueadas, contratos suspensos. Célia, ainda desaparecida, virou alvo de mandado internacional. A imprensa a retratava como a mente por trás do maior escândalo logístico militar da última década. Eu lia tudo sem emoção. Já não havia prazer em vê-la cair. Havia apenas uma serenidade fria, o tipo de paz que vem quando o ciclo se fecha. Vicente me ligava todos os dias, atualizando detalhes, informando que os documentos do hangar haviam confirmado tudo. Ele estava exausto, mas animado. Seu pai deixou um mapa da podridão e você terminou o traçado.
disse. Eu agradeci e desliguei, sem saber como responder. À noite voltei ao hangar 17. Não sei explicar o porquê. Talvez por saudade, talvez por instinto. Sentei no mesmo lugar de antes, com o broche nas mãos, e fiquei olhando o vazio metálico do espaço. As luzes piscavam, e por um instante, juro que senti o cheiro de querosene e vento, o mesmo cheiro que vinha das roupas do meu pai, quando ele voltava de voo. Fechei os olhos e imaginei sua voz dizendo que estava orgulhoso, não em palavras, mas naquele silêncio que sempre nos uniu, o silêncio que ensinou que a dignidade não precisa de testemunhas. Voltei para casa de madrugada. Encontrei um bilhete deslizado sob a porta. Nenhum nome, só uma frase escrita com tinta azul. Ainda não acabou. Dobrei o papel e guardei sem reagir. Talvez fosse Célia, talvez alguém tentando me assustar. Mas naquele momento, não havia mais espaço para medo. A verdade já estava solta no mundo, e ninguém tem o poder de prendê-la 2 vezes. Deitei sem trocar de roupa. O broche, ainda preso ao uniforme, arranhou meu ombro quando me virei na cama. Toquei nele, e pela primeira vez desde tudo começar, senti leveza. A dor, o peso, a raiva, tudo estava ali, mas domesticado. Dormi assim, com a certeza de que meu pai, onde quer que estivesse, finalmente podia descansar. E eu também. Mas o que eu não sabia é que o bilhete não era o fim, era o anúncio de algo maior, de que a história ainda guardava um último segredo. E esse segredo, enterrado no passado do meu pai e nas mãos de gente que ainda não tinha aparecido, estava prestes a me encontrar antes que eu tivesse tempo de me preparar. Naquela manhã, o vento soprou mais forte do que de costume, como se o mundo inteiro quisesse me avisar que algo estava prestes a acontecer. A casa estava silenciosa. O cheiro de café se misturava ao de maresia que vinha pela janela, e a luz pálida do amanhecer entrava pelas cortinas, riscando o chão como uma lâmina. Peguei o bilhete de tinta azul e olhei para ele outra vez. Ainda não acabou. As letras pareciam escritas com pressa, mas o traço tinha uma familiaridade que me perturbou. Não era o de Célia. E tampouco parecia de alguém que quisesse me ameaçar. Era de algum modo um aviso. Passei o dedo sobre o papel e percebi um leve relevo, como se houvesse algo gravado por baixo. Segurei o bilhete contra a luz e ali estava, um pequeno símbolo, o mesmo das asas gravadas no broche. Senti o coração acelerar. Meu pai deixara mais do que provas. Ele deixara um rastro, e eu só agora começava a enxergar o caminho completo. Peguei o broche, examinei-o sob a luz do abajur e percebi que, apesar de já tê-lo aberto antes, ainda havia algo estranho na estrutura. Um pequeno encaixe interno, quase invisível, como uma segunda camada de metal sobreposta. Toquei a junção com a ponta da unha e senti uma folga. A pressão de um clique suave respondeu ao meu toque, e um compartimento ainda mais fino se revelou por trás da primeira tampa. Dentro dele, envolto num pedaço de tecido azul desbotado, havia um segundo chip, menor, mais antigo, e uma pequena folha dobrada com 3 palavras escritas à mão. Confie no silêncio. Respirei fundo, sentindo o peso da descoberta. Aquilo não era apenas um segredo. Era a última mensagem dele, deixada não para o mundo, mas para mim. Peguei o laptop, conectei o chip e esperei. A tela piscou, e uma pasta se abriu automaticamente. Dentro, havia apenas um vídeo, com o título simples, 1703-2008. Cliquei. A imagem tremia, gravada com uma câmera antiga, talvez escondida. Reconheci o cenário. O mesmo hangar 17. Havia 3 pessoas na filmagem. Meu pai, Célia e um homem que eu nunca tinha visto antes. Provavelmente o mesmo tenente-coronel responsável pela corregedoria, o tal Álvaro de Souza. A voz do meu pai soava firme, mas cansada. Se isso vier à tona, vocês sabem que será o fim. O homem respondeu com um tom arrogante. Não será o fim de nada. Será o começo de um esquecimento conveniente. Você fala demais, capitão. Célia apareceu logo depois, com o olhar frio e calculado. Gabriel, você nunca soube guardar segredos. É uma pena. E então, um ruído alto, o som metálico de algo caindo, a câmera sacudindo, a imagem embaçando. O vídeo terminava ali, abruptamente, como se tivesse sido interrompido segundos antes de algo pior. Fiquei parada diante da tela, sem conseguir respirar direito. O que aquele vídeo mostrava não era apenas corrupção, era conspiração, era assassinato premeditado. O corpo inteiro ficou gelado. O silêncio da casa parecia gritar. Meu pai não morrera em acidente algum. Ele fora executado. E o vídeo, esse segundo chip,
Era a prova definitiva. Eles tentaram esconder, tentaram apagar, tentaram transformar um crime em tragédia. E ela, Célia, foi a testemunha cúmplice. A mulher que eu chamei de madrasta, que arrancou do meu peito a única lembrança dele, foi quem o entregou. Senti uma onda de náusea subir. A raiva me queimava, mas ao mesmo tempo havia uma clareza estranha, quase serena. Era como se o mundo inteiro finalmente fizesse sentido, e essa lucidez fria era mais perigosa que o ódio. Meu pai dissera: use o silêncio. Eu entendi o que ele queria dizer. A vingança não era gritar, não era destruir. Era deixar que o próprio peso da verdade fizesse o trabalho. E agora, eu tinha a verdade inteira nas mãos. Enviei uma cópia do vídeo para Vicente. Em poucos minutos ele me ligou, a voz trêmula, quase sem fôlego. Meu Deus, isso muda tudo. Isso é crime de Estado, tenente. Isso é o tipo de coisa que enterram com medalhas e discursos. Eu pedi que ele não publicasse nada ainda. Espere. Há algo que preciso resolver antes. Ele tentou argumentar, mas a decisão já estava tomada. Era hora de enfrentar Célia pela última vez. Não nos tribunais, não pela imprensa, mas no lugar onde tudo começou. A casa em que ela destruiu a história do meu pai e tentou apagar a minha. Dirigi por horas até a cidade. O portão estava trancado, mas a luz da varanda acesa. Toquei a campainha e esperei. Quando ela abriu, demorou alguns segundos para me reconhecer. O rosto dela estava envelhecido, abatido, o brilho da arrogância substituído por olheiras fundas e uma tensão permanente. Você não devia estar aqui, disse a voz rouca. Nem você devia estar viva, respondi, sem elevar o tom. Ela tentou fechar a porta, mas empurrei com força. Entrei. A sala era a mesma, os quadros os mesmos, mas a casa parecia menor, sufocada. Veio comemorar, é isso? Vai me filmar para mais uma manchete? Perguntei. Não, vim encerrar o que você começou. Tirei o laptop da bolsa e coloquei sobre a mesa. Apertei play. A imagem surgiu, e o som do vídeo preencheu o ambiente. O rosto dela empalideceu. Ela recuou, tropeçou na poltrona. Onde conseguiu isso? Sussurrou. No único lugar onde você não podia tocar. O coração do homem que você destruiu. Ela chorou. Não de arrependimento, mas de medo. E talvez pela primeira vez na vida, eu senti pena. Você não entende, Gabriela. Ela tentou dizer. Eles me obrigaram. Ameaçaram sua vida, a dele. Eu levantei a mão, interrompendo. Você teve escolha. E escolheu sobreviver às custas de quem te amava. Agora é tarde. Fechei o laptop. Guardei na bolsa e caminhei até a porta. Ela se levantou, tremendo. O que vai fazer com isso? O que meu pai faria? Nada. Só deixar que a verdade exista. Ela ficou parada, imóvel, como uma estátua rachando por dentro. Saí sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar noturno estava frio, e pela primeira vez em muito tempo, respirei sem o peso da raiva. O caminho de volta foi silencioso. A estrada refletia os faróis como um rio de luz, e tudo parecia diferente. Quando cheguei a Paraty, Vicente já tinha feito o que prometeu não fazer. O vídeo estava nas manchetes. Desta vez, ninguém conseguiu negar. Nomes caíram, generais renunciaram, a corregedoria inteira foi reestruturada. Célia foi detida dias depois, tentando cruzar a fronteira com identidade falsa. As imagens dela algemada correram o país. E eu assisti de longe, de uniforme, o broche no peito, as asas douradas refletindo a luz da manhã. Durante anos, aquele objeto foi o símbolo da humilhação, da vergonha, da ferida aberta. Agora, era a lembrança de um homem que morreu acreditando na verdade e de uma filha que aprendeu que o silêncio também pode ser uma arma. Nunca mais falei com Célia. Não precisei. As últimas palavras dela vieram por meio de um advogado. Ela quer te pedir perdão. Recusei. Perdão é luxo de quem esquece. E eu não esquecia. Eu só seguia. O tempo passou, mas a história continuou a viver sozinha, multiplicada em reportagens, livros, debates. Tornou-se exemplo de integridade, de coragem, de quanto pode custar o silêncio de quem sabe demais e o barulho de quem decide falar na hora certa. Vicente escreveu um artigo com o título Asas da Verdade. Eu nunca li até o fim. Preferi guardar minha própria versão dentro do broche. O mesmo objeto que um dia foi arrancado do meu peito agora descansava sobre a mesa, aberto, vazio, o segredo cumprido. Naquela noite sentei na varanda,
o mar escuro lá fora e o som distante de aviões cruzando o céu. Fechei os olhos e imaginei meu pai ao meu lado, sorrindo com aquele ar sereno que só quem enfrenta o impossível consegue ter. O vento trouxe o cheiro do querosene misturado com sal, e eu soube, sem precisar de palavras, que ele estava em paz. E finalmente, eu também. Quando as manchetes pararam de gritar, o silêncio pareceu mais alto do que nunca. Era como se o país inteiro tivesse exalado um suspiro longo e pesado, e eu estivesse presa dentro desse som invisível. Nos primeiros dias depois da prisão de Célia, as ligações não paravam. Repórteres, antigos colegas, pessoas que eu mal lembrava pedindo entrevistas, depoimentos, versões exclusivas. Vicente dizia que era o preço da verdade. Eu achava que era só o eco de um ruído que eu não queria mais ouvir. Tinha a sensação de que tudo já havia sido dito, de que nenhuma palavra a mais traria meu pai de volta, nem mudaria o que restava. E no fundo, eu já estava cansada de ter que explicar o que era para ser sentido. A base se tornara um lugar estranho. Onde antes havia olhares de desconfiança, agora havia cumprimentos tensos e sorrisos contidos. Os mesmos que duvidaram de mim agora fingiam admiração, repetiam frases de lealdade. Eu cumpria meus turnos em silêncio, assinava relatórios, mantinha os gestos automáticos. Era respeitada, mas não pertencente. A verdade havia me isolado, e eu aprendi que ser admirada é, às vezes, uma forma polida de ser mantida à distância. Recebi uma condecoração, um gesto simbólico, frio, político. O general encarregado do cerimonial pronunciou meu nome com a mesma voz que meses antes o evitava em reuniões. Eu aceitei a medalha sem emoção. O broche do meu pai estava preso ao uniforme, e, enquanto ele reluzia sob as luzes, senti que aquela era a única homenagem verdadeira naquele salão. Célia foi julgada em silêncio. O processo correu sob sigilo militar, mas a imprensa noticiou cada detalhe que conseguia. Vi fotos dela algemada, o rosto abatido, as rugas que antes pareciam marcas de elegância, agora transformadas em fissuras. Nenhum olhar de ódio, nenhuma palavra de revanche me atravessou naquele momento. Apenas uma sensação de fim, como se o ciclo tivesse se fechado sem estrondo. Quando anunciaram a sentença, 15 anos de prisão e perda de todos os bens, desliguei a televisão antes que terminassem a leitura. Eu não precisava ouvir as formalidades da queda de alguém que já havia despencado dentro de mim há muito tempo. Nos dias seguintes, voltei ao hangar 17. Ele continuava igual, o mesmo cheiro de ferrugem e lembranças. Sentei-me no mesmo canto, ao lado da porta enferrujada, e deixei que o vento entrasse. Era ali que tudo tinha começado e terminado. O centro silencioso de uma história que consumiu 3 gerações de fardas. Levei o broche comigo, como sempre, e fiquei olhando o reflexo do sol dourar as asas. Pensei em como o objeto atravessou tantas mãos, tantos contextos, até chegar de volta ao meu peito. E percebi que não era só um símbolo de voo, mas de sobrevivência. Era a lembrança de que há batalhas que se vencem apenas continuando de pé, respirando, existindo quando esperavam que você desistisse. Foi ali, naquele momento, que entendi que minha guerra pessoal não terminaria com a prisão dela. A corrupção desmontada voltaria sob outras formas, com novos rostos, novos nomes, mas eu não podia carregar o fardo de salvar um sistema inteiro. Meu pai tentara e morreu tentando. Eu tinha feito minha parte. O resto não me pertencia. Essa percepção não veio com alívio, mas com uma espécie de lucidez cansada, o reconhecimento de que justiça é um caminho sem fim e que, às vezes, o maior ato de força é saber parar antes de se tornar igual àquilo que se combate. Pedi transferência para a unidade de apoio logístico em Recife. Precisava de ar, de mar, de distância. O pedido foi aprovado rápido demais, talvez porque também quisessem me ver longe. Quando desembarquei, o calor úmido me envolveu como um abraço antigo. O novo alojamento era simples, com paredes descascadas e cheiro de tinta fresca. Deixei as malas no chão e abri as janelas. Lá fora, o som das ondas misturava-se ao de motores de helicópteros em treinamento. Pela primeira vez em meses, o barulho não me incomodava. Havia algo reconfortante na rotina dos outros. O som da vida continuando. As semanas seguintes foram quase irreais. Nenhum repórter me reconheceu. Nenhum colega tocou no assunto. Era como se eu tivesse sido apagada da própria história que ajudei a escrever. E, curiosamente, isso me deu paz. Aos poucos, a raiva deu lugar a um vazio que não doía.
Um espaço novo começou a se formar onde antes havia ferida. Passei a acordar cedo, caminhar na praia antes do expediente, observar os aviões decolando ao longe. Às vezes, levava o broche no bolso, não mais preso ao uniforme. O peso dele parecia diferente, mais leve, como se o ouro guardasse agora apenas memória, não mais dor. Um dia, recebi uma carta de Vicente, escrita à mão, como antigamente. Ele dizia que estava se aposentando de vez, que o caso havia se tornado referência nos cursos de jornalismo investigativo e que meu nome seria lembrado por muitos anos. Mas não é isso que importa, ele escreveu. O que importa é que você aprendeu a manter o silêncio sem se apagar dentro dele. Li a frase 3 vezes. Fechei a carta e guardei dentro da caixa do broche. Entendi que aquela história, apesar de pública, era minha. E ninguém tinha o direito de narrá-la por mim. Meses depois, visitei o coronel Almeida no lar dos aviadores. Ele estava mais fraco, os olhos fundos, mas o humor intacto. Soube que se mudou para o litoral. Disse ele, rindo. Fez bem, o ar daqui não perdoa pulmão cansado. Sentamos na varanda, tomando café ralo em canecas de alumínio. Falamos pouco, como sempre. Antes de eu ir embora, ele segurou minha mão e disse: Seu pai não perdeu a vida, Gabriela. Ele a multiplicou em você. Foi a primeira vez que ouvi algo assim sem sentir dor. Apenas gratidão. O tempo passou de um jeito diferente depois disso. Lentamente, mas sem peso. Comecei a dar instruções em cursos de formação, treinar jovens cadetes. No início, eles me olhavam com curiosidade, como quem reconhece um nome de jornal. Mas depois, quando percebiam que eu não queria falar do passado, apenas ensinar disciplina, me tratavam como qualquer instrutora, e eu gostava disso. Voltar a ser comum era, de certa forma, a vitória que meu pai sempre quis para mim. A liberdade de não ser um símbolo, mas apenas alguém vivendo. Certa tarde, enquanto atravessava o pátio, uma aluna se aproximou. Tinha uns 20 e poucos anos, o cabelo preso num coque apertado e o olhar determinado. Tenente Pacheco, posso perguntar uma coisa? Assenti. Por que a senhora ainda usa esse broche se já é parte da história? Olhei para ela e respondi sem pensar. Porque a história não me pertence. Eu pertenço a ela. A menina sorriu, confusa, mas compreensiva. E naquele sorriso simples, vi o reflexo do futuro que meu pai tentou proteger. Um futuro onde a farda ainda podia significar algo além de poder. Quando voltei para o alojamento naquela noite, deixei o broche sobre a mesa e sentei diante dele. O dourado parecia mais suave sob a luz amarelada. Passei o dedo sobre as asas e sussurrei. Está feito. Não havia plateia, nem aplausos, nem manchetes. Só o som distante do mar e o farfalhar das cortinas. Entendi que a justiça, no fim, é uma forma de silêncio também. Não o silêncio da omissão, mas o da paz. E pela primeira vez desde que tudo começou, o silêncio não me pesava. Ele me sustentava. A vida seguiu em pequenos gestos. O café de todas as manhãs, as aulas, as visitas ocasionais a Taubaté, o cheiro de querosene nas fardas. Às vezes eu ainda sonhava com meu pai, mas nos sonhos ele não falava nada. Apenas sorria. E isso bastava. O mundo parecia finalmente ter desacelerado o suficiente para caber dentro de mim. Já não havia pressa em corrigir o passado, porque o passado, de algum modo, já se corrigira sozinho, com o tempo, com a verdade, com o silêncio. Foi então que percebi. A vingança termina quando a dor deixa de ser a língua que você fala. E eu, depois de anos, finalmente aprendi outro idioma, o da paz que não pede desculpas para existir. O tempo tem um modo estranho de cicatrizar o que o orgulho não consegue. Às vezes não é o perdão que cura, mas a distância. Outras vezes, é apenas o fato de que, um dia, você acorda e percebe que não sente mais raiva. Foi assim comigo. Um amanhecer comum, o sol atravessando a cortina fina do alojamento, o cheiro do café vindo do corredor e o som das vozes dos cadetes ecoando do pátio. Tudo igual, tudo comum e ainda assim diferente. Acordei sem peso, como se o silêncio que antes me sufocava agora me abraçasse. As notícias já não falavam mais de mim, nem dela, nem do escândalo. O país tinha encontrado outros nomes para crucificar, outras verdades para mastigar. E eu, pela primeira vez, estava em paz por ser esquecida. A obscuridade tem um sabor doce quando você passou tempo demais sendo observada.
As semanas seguintes correram suaves, como um rio que finalmente encontra o mar. As manhãs na base se tornaram rotina. As tardes na praia, um ritual. Eu havia aprendido a desacelerar, a aceitar que a vida não é feita de grandes momentos, mas de intervalos pequenos entre as tempestades. O broche continuava comigo, agora guardado dentro de uma caixa de madeira, sobre a mesa. Às vezes eu o tirava, passava os dedos pelas asas douradas, sentia o metal frio e imaginava as mãos do meu pai fixando-o no uniforme pela primeira vez. Já não havia dor nessa lembrança, apenas uma saudade limpa, sem feridas. Era como olhar uma fotografia antiga e, em vez de chorar, sorrir pelo que se viveu. Certa tarde, depois de uma aula de treinamento, o comandante me chamou. Pensei que fosse algo burocrático, mas, ao entrar na sala, vi uma pasta diferente sobre a mesa. Ele me olhou com expressão neutra, quase respeitosa. Tenente Pacheco, chegou um ofício da aeronáutica. O processo de reabilitação do capitão Gabriel Pacheco foi concluído. Ele será oficialmente reconhecido como herói de serviço. E se a senhora quiser, poderá representar a família na cerimônia. As palavras dele ficaram suspensas no ar. Demorei alguns segundos para responder. Ele nunca quis ser herói, murmurei. Então aceite em nome de quem precisa que ele seja, disse o comandante, entregando o convite. Saí da sala em silêncio, o papel nas mãos tremendo de leve. A cerimônia aconteceria em Brasília, um mês depois. Passei os dias seguintes tentando não pensar no que sentiria ao subir naquele palco. Mas à medida que a data se aproximava, uma inquietação antiga voltou. Não medo, nem tristeza, apenas o peso do que significava encerrar um ciclo que começou antes mesmo de eu nascer. No dia anterior à viagem, sentei na varanda e abri a caixa do broche. A luz do fim da tarde refletia nas asas como um espelho. Dentro, junto ao broche, estava a última carta que meu pai me deixara, aquela encontrada no hangar 17. Reli devagar, palavra por palavra. Ele falava sobre coragem, sobre verdade, mas acima de tudo, sobre recomeço. Se algum dia você me entender, é porque finalmente deixou de lutar contra o vento e aprendeu a voar com ele. Fechei a carta e percebi que sim, eu finalmente entendia. A viagem foi silenciosa. No avião, olhando pela janela, pensei em como os céus tinham sido o território onde meu pai construiu a própria identidade e também onde ela se desfez. Pensei em Célia, em como ela desaparecera do noticiário e da memória pública, como se nunca tivesse existido. Às vezes, a pior punição é justamente essa, ser apagado sem deixar rastros. Quando o avião pousou, senti que estava chegando ao ponto final, não de uma história, mas de uma promessa. A cerimônia foi grandiosa e impessoal, como costumam ser os rituais militares. Um auditório cheio de uniformes engomados, câmeras discretas, discursos longos. Chamaram o nome do meu pai entre os homenageados. Capitão Gabriel Pacheco, com decoração póstuma por bravura e integridade exemplar. Subi ao palco devagar, o som dos passos ecoando nas paredes altas. Recebi a medalha das mãos de um oficial que nunca o conheceu e ainda assim me olhou com respeito genuíno. Quando prendi a medalha ao lado do broche, senti uma estranha fusão de passado e presente. Era como se meu pai e eu estivéssemos finalmente no mesmo lugar. Dois nomes diferentes carregando a mesma verdade. Após a cerimônia, caminhei sozinha até o pátio do memorial. O céu estava límpido e o vento soprava quente. Sentei num banco e fiquei observando as bandeiras tremulando, lembrando de todas as vezes que imaginei esse momento e de como, agora que ele acontecia, não havia glória nem lágrima, só serenidade. Às vezes, a justiça não tem gosto de vitória, mas de descanso. Um senhor de cabelos brancos se aproximou, sorrindo com gentileza. Você é a filha do Gabriel, não é? Assenti. Servi com ele na Normandia, um homem justo. Te vi pequena uma vez, correndo por esse mesmo pátio. Fiquei em silêncio, tentando recuperar a lembrança perdida. Ele tirou do bolso uma concha pequena, polida. Ele me pediu para guardar isso até encontrar você de novo. Disse que era o som do mar para quando a saudade fosse demais. Peguei a concha nas mãos, e o coração pareceu parar por um instante. Ele deu um leve toque no meu ombro e se afastou sem dizer mais nada. Guardei a concha no bolso do uniforme e caminhei até o jardim lateral, onde as flores recém-plantadas balançavam sob o vento. Ajoelhei e toquei o chão. O cheiro da terra misturado ao das flores me fez pensar no mar de Recife,
no hangar, na casa antiga, na voz de Vicente, no Coronel Almeida e em todas as pessoas que, de alguma forma, ajudaram a costurar o tecido dessa história. E no meio dessa colcha de lembranças, percebi que meu pai nunca esteve ausente. Ele sempre esteve em tudo o que resistiu, em cada pessoa que ousou não calar, em cada gesto de dignidade silenciosa. De volta a Recife, pendurei a medalha na parede e, ao lado dela, a fotografia antiga dele sorrindo diante do avião. A vida voltou a se encaixar, mas de um modo mais leve. As manhãs continuaram calmas. Os cadetes continuaram a errar marchas e aprender, e eu continuei a ensinar. Às vezes, à noite, fico na varanda ouvindo o som das turbinas distantes e penso em como o destino se parece com o voo. A turbulência, a quedas. Mas também há o instante em que o ar se estabiliza e tudo parece finalmente em equilíbrio. Um domingo, enquanto caminhava pela praia, uma jovem mulher se aproximou. Tinha o uniforme da academia e um olhar que misturava nervosismo e admiração. Tenente, me desculpe. Eu precisava dizer. Minha mãe sempre contou sua história. Ela disse que a senhora mostrou que ser militar é ser humano antes de tudo. Sorri, um sorriso calmo, e respondi: diga a ela que a coragem não é o que a gente faz quando o mundo olha, mas o que a gente continua fazendo quando ninguém mais vê. A moça assentiu e se afastou. Fiquei parada ali, olhando o mar, o vento bagunçando o cabelo, a areia fria sob os pés. E pensei que talvez fosse isso o que meu pai quis dizer sobre voar com o vento. Aceitar que a vida, depois de toda dor, segue em movimento. À noite, voltei para casa, sentei diante da caixa do broche e da concha e percebi que não havia mais nada a esconder. Fechei a tampa devagar e, pela primeira vez, deixei-a guardada num armário, não sobre a mesa. Já não precisava vê-la todos os dias para lembrar de quem eu era. Antes de dormir, escrevi uma frase num pedaço de papel e deixei preso na parede, bem acima da cama. A paz também é uma forma de coragem. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O céu ainda escuro, o som distante das ondas. Fiz café, vesti o uniforme e olhei o reflexo no espelho. Não havia mais a mulher ferida, nem a filha em busca de justiça. Havia apenas uma oficial que aprendeu que a força verdadeira não está na farda, mas na calma que vem depois da tempestade. Fechei a porta e saí. O vento do mar bateu contra o rosto, leve, quase um toque. Caminhei até o ponto mais alto do pátio e olhei o horizonte. O primeiro avião da manhã cortava o céu, deixando atrás de si uma linha branca que se dissolvia lentamente. Olhei para ela e pensei, foi por isso que tudo valeu a pena. Para chegar até aqui, onde o silêncio já não é ausência, mas presença. Onde o passado não pesa, apenas passa. E enquanto o avião desaparecia na distância, toquei o bolso do uniforme, sentindo a concha que guardava o som do mar. Fechei os olhos e sussurrei baixinho. Obrigada, pai. Depois sorri, respirando fundo, e continuei andando, porque a vida enfim seguia.